Em uma América marcada por divisões culturais, políticas e sociais, poucos nomes ressoaram tanto entre jovens conservadores quanto o de Charlie James Kirk. Nascido em 14 de outubro de 1993, em Arlington Heights, Illinois, ele transformou-se de um estudante questionador em um dos ativistas políticos mais influentes do país. Sua vida foi breve, mas intensa, marcada por sonhos ousados, polêmicas acaloradas, conquistas organizacionais e um legado que continuou mesmo após sua morte trágica em setembro de 2025. Esta é a história de Charlie Kirk, narrada como um fio contínuo, desde os primeiros passos até o último suspiro em um palco universitário. Charlie cresceu em uma família de classe média. Seu pai, arquiteto, e sua mãe, dona de casa dedicada, lhe ensinaram valores de disciplina, fé e trabalho duro. Mas foi na adolescência que ele percebeu que seu caminho seria diferente. Enquanto muitos de seus colegas sonhavam com carreiras tradicionais, medicina, direito, engenharia, Charlie era atraído por debates políticos. Ainda no ensino médio, ele escrevia artigos de opinião para pequenos jornais locais e participava de grupos de discussão em sua comunidade. Ao assistir ao movimento cultural que permeava universidades e mídias, ele começou a perceber um vazio. Onde estava a voz conservadora entre os jovens? Esse questionamento se transformou em propósito. Em 2012, com apenas 18 anos, Charlie cofundou a Turning Point USA, TPUSA. A ideia era simples, mas ousada: criar uma organização estudantil conservadora que pudesse competir com a predominância progressista nos campi universitários. Os primeiros dias foram difíceis. Sem recursos financeiros, Charlie viajava de ônibus ou carro alugado, dormia em sofás de voluntários e fazia palestras para plateias pequenas, às vezes menos de 10 pessoas. Ele carregava panfletos na mochila, montava mesas improvisadas nos corredores de faculdades e falava incansavelmente sobre liberdade econômica, governo limitado e valores tradicionais. Essa persistência logo atraiu olhares. Em pouco tempo, a TPUSA começou a ganhar adesão em universidades de diferentes estados. O movimento se multiplicava porque havia jovens que se sentiam sufocados pelo ambiente acadêmico, onde julgavam não ter espaço para expressar suas convicções conservadoras. Charlie Kirk tinha uma habilidade rara: enxergar o futuro da comunicação. Em vez de depender apenas de eventos presenciais, ele apostou desde cedo no poder das redes sociais. Com vídeos curtos, mensagens incisivas e uma retórica direta, ele dominou plataformas como YouTube, Facebook, Twitter e, mais tarde, Instagram e TikTok. Sua linguagem era adaptada para jovens, rápida, provocadora e repleta de frases de impacto. Ele entendia que, para conquistar corações e mentes, não bastava explicar teorias políticas complexas. Era preciso transformar ideias em narrativas simples, quase slogans, capazes de viralizar. Essa visão o catapultou para além dos muros universitários. De repente, Charlie não falava apenas para estudantes em auditórios. Ele falava para milhões na tela de seus celulares. Ao longo da década de 2010, a Turning Point USA se consolidou como um dos maiores movimentos estudantis conservadores dos Estados Unidos. O número de capítulos universitários cresceu para centenas, espalhados em praticamente todos os estados. Charlie tornou-se presença constante em conferências nacionais, debates televisivos e programas de rádio. Ele publicava livros que reforçavam sua visão de mundo. Campus Battlefield, onde denunciava o que via como doutrinação progressista nas universidades. The MAGA Doctrine, no qual defendia a filosofia política de Donald Trump. E The College Scam, em que atacava o modelo de ensino superior americano como caro e ineficiente.
Com o crescimento veio também a profissionalização. A TPUSA passou a organizar grandes eventos anuais, como a Student Action Summit, que reunia milhares de jovens conservadores em arenas lotadas. Esses encontros eram verdadeiros espetáculos políticos, com luzes, telões e discursos de figuras de destaque do Partido Republicano. Charlie havia construído algo que poucos acreditavam ser possível: um movimento jovem conservador com estética moderna e força digital. A eleição de Donald Trump, em 2016, foi um divisor de águas. O então outsider republicano precisava de apoio entre os jovens, e Charlie estava pronto para oferecer isso. A aproximação entre os dois foi natural. Trump admirava a capacidade de mobilização da TPUSA, enquanto Charlie via no ex-presidente uma figura que representava o confronto contra as elites políticas e culturais. Logo, Kirk se tornou aliado próximo da Casa Branca, participando de eventos, defendendo políticas e ampliando a base estudantil pró-Trump. Essa associação o catapultou para o centro da política nacional, mas também aumentou a hostilidade contra ele. Críticos o acusavam de espalhar desinformação, de simplificar questões complexas e de inflamar divisões culturais. Charlie, por sua vez, não recuava. Respondia às críticas com mais discursos, mais vídeos, mais aparições públicas. Ele acreditava que a polarização não era um problema, mas sim uma ferramenta, uma forma de demarcar território, de separar claramente nós e eles. Com a visibilidade vieram as polêmicas. Kirk foi acusado de alimentar teorias conspiratórias, de minimizar questões como racismo estrutural e de atacar de forma desproporcional políticas de diversidade. Ele também esteve no centro das discussões sobre as eleições de 2020, quando muitos aliados de Trump questionaram os resultados. Para uns, ele era um guerreiro cultural, defensor da liberdade de expressão. Para outros, era um incendiário que reforçava divisões perigosas. Essa dualidade fazia parte de sua marca. Seus eventos eram frequentemente palco de protestos e contra-manifestações. Mas, em vez de se intimidar, Charlie usava esses momentos para reforçar seu discurso. Se querem me calar, é porque tenho algo importante a dizer. Apesar da imagem pública marcada por confrontos, Charlie cultivava uma vida pessoal ancorada em fé e família. Em 2021, ele se casou com Erica Frantzvi, uma ex-Miss Arizona e também ativista cristã. Juntos, tiveram 2 filhos, que ele frequentemente mencionava em entrevistas e postagens nas redes sociais. Charlie via sua família como parte central de sua missão. Defendia que a base de uma sociedade saudável era a preservação dos valores familiares. Em discursos, falava com emoção sobre a importância de ser pai, de educar seus filhos na fé cristã e de lutar por um país no qual eles pudessem crescer com liberdade. Essa dimensão pessoal humanizava sua figura diante dos seguidores, fortalecendo sua imagem de líder, não apenas político, mas também espiritual e cultural. Para além da TPUSA, Charlie percebeu que precisava dar um passo a mais, entrar no jogo eleitoral. Em 2019, ele fundou a Turning Point Action, TPAction, um braço político voltado para a mobilização de eleitores e apoio a candidatos conservadores. O TPAction organizava voluntários, treinava líderes locais e direcionava campanhas em estados-chave durante eleições. A organização se tornou uma máquina de mobilização, capaz de levar milhares de jovens às urnas e influenciar resultados eleitorais. Essa expansão consolidou Kirk como estrategista político. Ele não era mais apenas um influenciador digital ou líder estudantil. Era um ator relevante dentro do Partido Republicano. Nos anos que antecederam sua morte, Charlie estava no auge. Seu podcast, The Charlie Kirk Show,
figurava entre os mais ouvidos no segmento conservador. A TPUSA tinha influência nacional e recursos milionários. Seus eventos lotavam arenas, atraindo jovens de todos os cantos do país. Ele lançou a American Comeback Tour, um projeto ambicioso de debates em universidades. A proposta era simples: colocar-se frente a frente com estudantes que discordavam dele e responder a perguntas desafiadoras em tempo real. O lema era "Prove me wrong", prove-me o contrário. Esse formato tornou-se viral. Clipes dos debates circulavam nas redes, alcançando milhões de visualizações. Para muitos, era a prova de sua coragem intelectual. Para outros, era apenas mais um espetáculo de retórica. Foi no início dessa turnê, em 10 de setembro de 2025, que a tragédia aconteceu. Na Utah Valley University, em Orem, cerca de 3.000 pessoas aguardavam o discurso de Charlie Kirk. O evento seguia o formato de sempre. Estudantes levantavam questões e ele respondia com energia e convicção. Poucos minutos após responder a uma pergunta sobre violência em massa, um disparo ecoou no auditório. O som foi seco, cortante. Em instantes, o pânico tomou conta. O tiro, disparado de um prédio próximo, atingiu Charlie no pescoço. A plateia assistiu, atônita, enquanto ele caía. Socorristas correram para o palco. Ele foi levado às pressas ao hospital, mas não resistiu. A notícia se espalhou em questão de minutos. Charlie Kirk, aos 31 anos, estava morto. A morte de Charlie provocou uma onda de comoção. Seguidores choravam nas redes sociais. Políticos conservadores falavam em ataque à liberdade de expressão. E até críticos reconheceram a gravidade do momento. Vigílias foram organizadas em universidades. Bandeiras foram hasteadas em meio mastro em algumas cidades. E sua imagem estampou jornais de todo o mundo. Sua esposa, Erica, divulgou uma mensagem emocionada. Falava do marido como pai dedicado, líder apaixonado e homem de fé. Ela prometeu que o legado de Charlie continuaria vivo. O funeral foi marcado para 21 de setembro de 2025, no State Farm Stadium, em Glendale, Arizona. Milhares compareceram. Jovens de camiseta da TPUSA, famílias conservadoras, políticos de alto escalão. O estádio se transformou em palco de despedida, mas também em afirmação de continuidade. Para muitos, Charlie havia se tornado mártir de sua causa. Charlie Kirk viveu intensamente. Em pouco mais de uma década de carreira, transformou uma pequena organização estudantil em um movimento nacional, com influência cultural e política. Ele foi amado e odiado, celebrado e criticado, aplaudido e contestado. Sua voz não deixou ninguém indiferente. E mesmo após sua morte, seu nome continua sendo lembrado em debates, em universidades, em podcasts e em reuniões políticas. A pergunta que permanece é: o que sua trajetória representa para o futuro da América? Para uns, é um alerta sobre os perigos da polarização. Para outros, é um exemplo de coragem em tempos de silêncio imposto. Charlie Kirk se foi, mas a batalha de ideias que ele ajudou a intensificar ainda ecoa em cada esquina da sociedade americana. Hoje não vamos pedir seu like nem sua inscrição. Isso fica a seu critério. O que te pedimos é que reflita sobre esse e todos os acontecimentos recentes que têm feito muitos questionar se a humanidade não está perdendo sua identidade. A família, amigos e apoiadores e Charles Kirk, nossos mais sinceros pesares.